Isaías capítulo 58, ainda em pé, nós leremos a palavra de Deus no texto anunciado a partir do verso de número 5. Isaías 58, leremos os versos 5 a 12. E assim nos diz o Senhor através do profeta Isaías: seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Amém? Amém. Continua com a sua Bíblia aberta, pode sentar, medite naquilo que lemos.
texto que lemos foi escrito em uma época em que o povo de Deus estava preocupado com as formalidades religiosas. Eles estavam com foco mais voltado para os preceitos rituais religiosos do que para a essência dos ensinamentos de Deus. Havia uma confusão religiosa. O profeta, então, divinamente inspirado, mostra ao povo que devia abandonar as meras formalidades religiosas e o povo deveria se preocupar com o serviço de amor ao próximo e de fidelidade para com Deus. O texto está falando do jejum. Jejum que tinha como finalidade aproximar o homem de Deus e fazer com que ele meditasse seriamente acerca desse relacionamento com Deus e com o próximo. O jejum não devia ser olhado como um sacrifício, e sim como um propósito que a pessoa faz para que se aproxime mais de Deus e nessa aproximação entenda qual é de fato a vontade de Deus para a sua vida. O jejum não deveria ser olhado como manifestação de santidade. Ninguém se torna mais santo simplesmente pelo fato de jejuar. O jejum tinha como objetivo e tem como objetivo exatamente ser uma atitude consciente de busca da direção divina e do entendimento da sua vontade para a nossa vida. É momento de reflexão e crescimento. E como o povo havia deturpado completamente o sentido do jejum, Deus, através do profeta Isaías, confronta de maneira muito séria aquele povo, mesmo bem intencionado, mesmo cumprindo os rituais religiosos, mas não estava realizando a vontade de Deus. Tanto é que Deus diz assim: esse não é o jejum que eu escolhi. O que eu quero, na verdade, Deus estava dizendo àquele povo o seguinte: o que eu quero, na verdade, não são rituais. O que eu quero, na verdade, não são atitudes meramente religiosas. O que eu quero, na verdade, são pessoas conscientes que realizem a minha vontade, que sejam abençoadoras e também abençoadas. Então eu queria que você, se você fechou a sua Bíblia, pode abri-la, por favor, aí no capítulo 58, e nós vamos ver o que Deus quer. E eu creio que você está aqui nessa manhã porque, na verdade, você também gostaria de saber exatamente o que é que Deus quer. O que é que Deus quer de mim? Será que Deus quer que eu apenas seja um religioso e cumpra todas as formalidades meramente religiosas? Será que o que Deus quer de mim é que eu seja meramente um membro de uma igreja? Que eu carregue um rótulo apenas de cristão? O que de fato Deus quer e espera de mim? Então, você poderá acompanhar. Primeiro, vamos aí a partir do verso 6, porque nós já vimos o seguinte: Deus não quer meros formalismos,
Deus não quer simplesmente que guardemos tradições religiosas. Então, o que é que Deus de fato quer? E nós vamos ver aí os verbos que são usados. Primeiro, Deus quer que eu solte. Soltar o quê? As ligaduras da impiedade. Deus quer que eu solte as ligaduras da impiedade. Deus não quer que eu esteja preso às impiedades. Impiedade aqui no sentido de falta de amor. E hoje, prezados, nós temos muitas ataduras que nos prendem à impiedade. Uma delas é o egoísmo. Nós estamos tão voltados para nós que não vemos as pessoas que sofrem ao nosso lado. O egocentrismo. E aí pregamos cada um por si, Deus por todos. Ou cantamos como Roberto Carlos: eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Solte as ataduras da impiedade. Uma atadura hoje é o materialismo exacerbado. Nós estamos lutando muito mais para ter do que para ser. Ou não é verdade? Olha só, você que é pai, você que é mãe, você está lutando muito mais para ter um apartamento, uma casa boa, um sítio, uma casa de praia, ou você está lutando para ter uma família equilibrada, para ter um lar harmonioso, para ter os seus filhos próximos a você? Qual tem sido a sua luta maior? A sua luta maior é para criar um filho que seja um homem de bem, um servo de Deus, ou é para criar um filho que se torne simplesmente rico? Qual o objetivo maior? Essa atadura tem prendido muitas pessoas. Que solte as ligaduras da impiedade. Em segundo lugar, ele está dizendo aí que desfaça. Que desfaça. O primeiro verbo é soltar, o segundo é desfaças as ataduras do jugo. Jugo aqui é escravidão. E hoje as pessoas estão sendo escravizadas. Tem gente escravizada pelas drogas. A cada dia se vê isso. Pelas drogas ilícitas e outros pelas drogas lícitas. Porque tem gente escravizada em dormir só na base do remédio e acordar só na base do remédio. Esquecemos aquele remédio do salmista, que em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Lexotan, me fazes dormir em segurança, Hein? Não. É o Senhor que me faz dormir. Doce é o sono do trabalhador. Eu me deito e durmo, porque o Senhor me sustenta.
diz o salmista. Mas tem pessoas que estão aí presas, são escravizadas pelas drogas, são escravizadas pela pornografia, são escravizadas pelo dinheiro, porque o problema não é ter dinheiro, o problema é ser escravo do dinheiro. Ter dinheiro, ter riquezas, não é problema. Aliás, o nosso Deus é o Senhor da prata e do ouro. Ele tem problema por isso? Tem não. O problema não é ter. O problema é quando nos tornamos escravos daquilo que possuímos, daquilo que temos. Desfaça as ataduras do jugo. Não aceite nenhum tipo de escravidão na sua vida. Terceiro, deixar livre. Deixe livres os oprimidos. É interessante isso aqui, ó. Verso 6. Que deixes ir livres os oprimidos. Tem igreja, meus irmãos, que só muda o tipo de escravidão. Você tira a pessoa lá da escravidão, do pecado, e traz para a igreja e bota noutro tipo de escravidão. A escravidão da manipulação. E tem algumas igrejas aí que estão escravizando os cristãos. Gente que para fazer qualquer coisa só faz se tiver revelação especial. O indivíduo não tem o direito nem de trocar o carro sem falar com o líder. Isso é vida de liberdade? Escravidão a usos e costumes. Você já pensou uma pessoa que vai para uma igreja, só porque agora é crente, não pode mais tomar banho de praia? Ou de praia não deve não, de mar, né? De praia só fica sujo de areia, né? Hein? Isso é escravidão, não tem liberdade para nada. Escravidão do fanatismo e da exploração. Tem igreja aí que explora as pessoas. Recolhe dízimo, recolhe oferta, faz isso, faz aquilo, mas os crentes são obrigados a fazer zeladoria, faxina, limpeza de banheiro, tudo de graça. Escravidão. E a escravidão é tão grande que eles são proibidos de ir a qualquer outra igreja a não ser da sua denominação. Isso é liberdade ou é escravidão? Escravidão. Deixa livre os oprimidos. Você tira da opressão do diabo e bota debaixo da opressão da religiosidade. Deixa livre os oprimidos. Tem igreja que oprime tanto que se alguém é novo crente, não foi criado numa igreja tradicional e gosta de, na hora do cântico, dar um glória a Deus, um aleluia, levantar a mão, é olhado como herege, um ET. Mas também tem igreja do repleplé, que se um crente que foi criado noutra cultura, que gosta de cantar com a mão no bolso, canta com a mão no bolso, não é espiritual. E eu estou vendo gente com a mão no bolso. Levanta a mão e constrange e oprime. Não, deixa livre.
Quer dar glória a Deus, dê glória a Deus. Não quer, não dê. Quer dizer aleluia, diga aleluia. Quer dizer amém, diga amém. Não quer dizer nada disso, diga está certo, concordo, está bem. Ou não? Quer chorar? Chora. Qual é o problema? Mas tem igreja que oprime tanto, que se alguém estiver no culto e tiver o desejo de chorar, lá fica ele lá, com o dedão. Tem problema. Tem problema. Está em pecado. Nunca vi chorar tanto. É, não é? Mas tem gente assim. Depois despedaçar. É o outro verbo aí no verso 6. Despedace todo o jugo. Despedaçar, quer dizer, acaba com isso, de uma vez por todas. Acaba com isso que tem lhe escravizado. Despedaça todo o jugo. Tem gente que não despedaça o jugo, se converte, mas deixou lá no fundo da gaveta aquela santinha de estimação. Converteu ou não, meu irmão? Hein? Despedaça o jugo, Hein? Se converte. Ah, mas essa fitinha do Bonfim, que eu ganhei lá na Bahia, no centro de macumba da mãe não sei o quê. Vou guardar. Despedaça o jogo. Qualquer coisa que ele prende aquilo que não é de Deus, despedaça, acaba, ponto final. Despedaça o jogo, Despedaça o jugo. Em quinto lugar, repartir. Reparta o seu pão, ou reparte o meu pão com o faminto. Veja aí no verso 7, diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E verso 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito. Entendeu? Reparta o pão. Eu não entendo crente que não quer repartir o pão com o faminto, não quer repartir o pão com o aflito, não investe em nada na obra do Senhor. Quando você está dando dízimo, meu irmão, primeiro ele não é seu, você está apenas devolvendo. Mas quando você devolve, você está repartindo o seu pão também. Porque é através dele que a igreja também faz obras sociais. É através dele que a igreja também atende aos aflitos. Eu não sei se você sabe disso, mas nessa igreja, quem é membro dessa igreja, que eu saiba, não passa fome. A não ser se nós não soubermos. Mas não passa. E sabe por que não passa? Porque tem muita gente, membro dessa igreja, que abre mão para o aflito e para o necessitado. Reparte ou reparta o seu pão com o faminto. Em sexto lugar, recolha em casa os pobres e desamparados. Isso aqui é sério, não é? Recolha em casa os pobres e desamparados.
Nós devemos entender que esse texto foi escrito em uma cultura onde naquela época não existia, não é? Casa de recuperação, não existia casas lares. Você tinha que recolher as pessoas na sua própria casa. Algum tempo atrás era muito comum cidades do interior que não tinham outra coisa a não ser algumas casas que eram transformadas em pensão. Você chegava na cidade, não tinha hotel. Aproveitar que Mariane não está aqui hoje, que ela está lá em Macaé. Quando eu fui a Corrente pela primeira vez, não tinha hotel, não. Em muitas cidades hoje ainda do interior ainda não tem hotel. Se alguém chega lá, deve ser recebido por alguém de boa vontade. Mas hoje tem. Para recolher em casa os pobres e desamparados. Você está entendendo? É por isso que essa igreja tem casa lá de meninos, casa lá de meninas, centro de recuperação para homens, centro de recuperação para mulheres, para poder recolher em casa os desamparados. Está entendendo? Recolher em casa os desamparados. Obviamente, temos que levar em consideração esse contexto social e cultural, porque hoje, às vezes, o melhor não é nem mesmo recolher em casa qualquer outra pessoa, mas é em dar apoio a essa pessoa na sua casa, no seu local. Em casos especiais, muitas vezes é melhor ter um ancião em um lugar onde ele vai receber mais trato, mais atenção, mais conforto, do que trazê-lo simplesmente para a sua casa. O que ele está dizendo é isso. Invista em pessoas que são necessitadas. 7º lugar, vestir o nu. Vestir o que está nu. Verso 7. Vendo-o nu, o cubras, e não escondas a tua carne. Cubra. Sabe o que é ver o nu aqui, irmão? Pessoas que estão em situação de vergonha. Sabe por quê? Vestir o nu significa restabelecer a dignidade. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho volta para casa, o pai o abraça, o beija, e imediatamente, o que é que ele diz? Tragam alparcas e tragam novas vestes. Vestir o nu significa restabelecer a dignidade. Quantas e quantas pessoas prezadas estão vivendo uma vida de indignidade e que precisam de um olhar de compreensão e de compaixão, e que trabalhemos com elas para que voltem a ter dignidade. Em 8º lugar, tira de ti, veja no verso 9 a segunda parte. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Tirar do meio de nós, primeiro, o jugo. Segundo, o estender do dedo. Precisamos acabar com isso. É gente estendendo o dedo para o outro. Ah, eu me afastei da igreja. Sabe por que eu me afastei?
por causa dele. Sabe por que eu me afastei? Por causa dela. Nunca assume. Eu me afastei porque eu fui fraco, porque eu fui relapso, porque eu brinquei e eu caí. Vocês já viram algum afastado dizer isso? Já viram? Já viram? Eu tenho quase 43 anos de ministério como pastor. Eu nunca cheguei para um afastado e ele disse assim: pastor, olha, realmente fui eu mesmo. O senhor é o maior culpado. Não, ele está sempre com a desculpa. Aí ele usa aquela: eu, para ser igual a fulano, igual a Beltrano, igual a Cicrano? Prefiro não ser. E quando quer justificar o pecado pelo pecado dos outros? Não, afasta, tira o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Falar iniquamente aqui é fazer acusações infundadas, é caluniar, é incriminar outros. E essas acusações, calúnias, incriminações devem ser descontinuadas e exterminadas do nosso meio. E hoje inventaram um tal de WhatsApp. Aí é que ficou fácil. Né? Aí é que virou. E muita gente, ao invés de usar para o bem, usa para o mal. Agora, vocês viram que Deus diz aí ao povo o seguinte: olha, 8 coisas eu quero que vocês façam. É isso que eu quero. Eu não quero uma religião de mera formalidade. Eu não quero uma religião de discurso. Eu não quero uma religião de sacrifícios desnecessários e inócuos. O que é que eu quero? 1, que solte as ligaduras da impiedade. 2, que desfaça as ataduras do jugo. 3, que deixe livre o oprimido. 4, que despedace todo o jugo. 5, que reparta o seu pão com o faminto. 6, que recolha em casa os pobres desamparados. 7, que vista o nu. E 8, que tire do meio de você e da sua convivência o jugo, o estender do dedo e o falar iniquidade. Se você fizer isso, tem as seguintes consequências que a lei moral da colheita segundo a semeadura. Quais são as consequências se eu fizer isso? Aí Deus vai dizer, primeiro, Ele vai dizer o seguinte, vamos ver a partir do verso 8. Vamos ver agora o outro lado. Qual a recompensa? Vale a pena levar uma vida nesse padrão que Deus estabelece? Ele vai dizer por que vale a pena. Primeiro, a tua luz romperá como a alva. Sabe o que significa isso? A luz rompe todo dia ou um dia sim, um dia não? Todo dia. Todo dia. Você vai passar a ter uma vida em que a luz será algo normal que vai a cada dia te acompanhar. Vai romper como a alva. Cada dia seu será um dia iluminado. É isso que ele está dizendo. Dois, a tua cura apressadamente brotará.
Olha só, a tua cura apressadamente brotará. Hoje, grande número de pessoas que estão doentes são consequência das emoções. São doenças resultantes de fatores psicossomáticos. Esse é o problema hoje. Hoje, qual é o mal do século? Hein? Depressão, Agora tem uma mais nova ainda, que está mais na moda ainda, que é fobia. Fobia. Quantas pessoas têm problema de gastrite puramente emocional? E queda de cabelo? Não, tem uns careca que não tem jeito, não. Não é por problema, não. O careca é porque ele quer ser mais brilhante, não é? Mas não é por problema. Mas tem queda de cabelo como consequência de quê? Problema psicossomático. As pessoas não estão bem emocionalmente, não estão bem espiritualmente. Isso tem consequência. Ele disse: olha, a tua cura apressadamente brotará. Você vai parar de somatizar. Apressadamente brotará. Você não vai mais depender de analista por décadas. Como é que você está, meu irmão, hoje? Estou analisando. Daqui a 5 anos. E aí? Continua analisando. 10 anos depois. Estou fazendo análise. E vou analisar até quando? E ficar bom quando? Não apressadamente brotará. Não estou dizendo que você, em ocasiões especiais, precisa de uma ajuda. Mas você não vai passar a vida toda doente, não. Em terceiro lugar, ele usa uma metáfora militar. Ele diz que a justiça estará diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A tua justiça vai aonde? Diante de ti. Isso me lembra Provérbios 4,18, de que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na frente vai a justiça, iluminando. E atrás, quem vem? A glória do Senhor. Na retaguarda. É o Deus que nos protege. Na retaguarda por quê? Porque a ideia é de que o que está à minha frente, eu estando de olhos abertos, eu enxergo, mas nem sempre eu posso enxergar o que está na minha retaguarda. Mas aquilo que não está no meu alcance, está no alcance de Deus. É isso que ele está dizendo. Usando aqui uma metáfora militar. A justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Em quarto lugar, verso 9: clamarás e eu responderei, gritarás e o Senhor dirá: eis-me aqui. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, se você observar aqueles princípios, quando você me clamar, eu vou te responder. E quando você gritar, eu direi: eis-me aqui. Fiquei pensando que eu poderia também usar isso para fazer a seguinte aplicação. Essa ideia aqui de clamar é aquele primeiro pedido. Clamar quando tudo vai, eu estou precisando de ajuda. Isso é uma coisa, não é?
Aí assim, pelo amor de Deus, me ajude. É outra coisa ou não? Hein? É outra coisa. Deus está dizendo o seguinte, olha, nas situações normais em que você me chamar, eu vou responder. E quando você ficar desesperado e gritar, eu vou me fazer presente. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Em quinto lugar, verso 11. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Veja bem o que é que ele está dizendo. Está, em outras palavras, repetindo o que Davi disse no Salmo 23, quando ele declarou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele mais na frente diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Em sexto lugar, ele te fartará em lugares áridos. Gostei desse texto porque ele mostra, primeiro, que mesmo quando eu estou fazendo a vontade de Deus, pode acontecer que em momentos da vida eu tenha que passar por desertos. Ele não está dizendo que eu fazendo a sua vontade, eu nunca vou ter problemas, nunca vou ter dificuldades. Não. O que ele está dizendo assim, olha, eu também te fartarei em lugares áridos. Porque o Senhor sabe que no mundo temos aflições. Fartarei em lugares áridos. Eu fiquei pensando nesse Deus bom e miraculoso que sustenta o seu povo durante 40 anos no deserto, fazendo que o maná descesse do céu diariamente. Esse Deus maravilhoso que abençoou Elias em momentos de crise e perseguição. O tempo não vai dar para ler, mas eu quero só citar, leia em casa, 1 Reis 17, versos 4 e verso 6, em que diz que Deus enviou corvo para levar pão e carne para Elias. É o Deus que nos farta em lugares áridos. E não é só de pão e carne. Quando José estava na prisão, um lugar árido, Deus o sustentou. Quando Daniel estava na cova dos leões, Deus o sustentou. Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego estiveram na fornalha, Deus o sustentou. Quando Paulo estava preso, Deus não deixou de lhe dar inspiração e conforto. Tanto é que foi da prisão que Paulo escreveu a maioria das suas cartas. Ele nos farta em lugares áridos. Verso 11. Ele fortificará os teus ossos. Fortificará os teus ossos. E corroborando com isso, Isaías ainda diz, no capítulo 40, versos 29 a 31, ele diz assim, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
andarão e não se fatigarão. Ele fortificará os ossos. E você será como um jardim regado. Ele usa essa figura aqui. Como é que eu serei? Como um jardim regado. Um jardim regado goza de contínuos e abundantes benefícios. Nenhum jardim é bonito sem que seja carinhosamente trabalhado. É ou não é verdade? Hein? O que ele está dizendo é isso. Você será como um jardim regado. Você terá e gozará de contínuo e abundantes benefícios. Você será como um jardim regado. Sabe que os outros verão em você beleza, alegria e inspiração. É isso. Sabe o que os outros verão em você? Harmonia. Um jardim tem plantas que se harmonizam. Você será como um jardim regado. E mais, em nono lugar, será como um manancial. Um manancial. Sabe o que é que significa? Manancial é fonte de água, correto? Fonte de água é fonte de vida. Lugar onde não há água, não tem vida. Por que é que os cientistas estão procurando em Marte? O que é que eles estão procurando lá, principalmente? Água. Se tiver água, há possibilidade de ter vida. Mas se não tem água? Você será como um manancial. Lembra da figura do Salmo 1? O homem bem-aventurado é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Manancial é símbolo de vida e símbolo de prosperidade. Onde há água, há prosperidade. 10º, sua descendência será abençoada. Diz assim: no verso de número 11, aliás, verso 12, e os que te procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Deixa eu lhe perguntar, qual é o fundamento que você tem levantado na sua casa para os seus filhos? Hein? Quais são os fundamentos? Será que eles notam que você os cobra muito mais pelo estudo no colégio do que pelo estudo na escola bíblica dominical? Vocês acham que eles não sabem analisar isso? Quais são os fundamentos? Os fundamentos que eles veem é que você investe tempo no reino de Deus, ou eles só veem você investindo tempo para ganhar dinheiro? Quais os fundamentos? O fundamento da fidelidade e da lealdade,
ou da traição? Quais os fundamentos? Diz, olha, se você observar, você vai receber 2 grandes títulos. Verso 12. Ele diz assim: primeiro, você será chamado de reparador de brechas, o reparador da brecha, e restaurador de veredas para morar. Dois títulos importantíssimos. Reparador de brecha. Quem tem que reparar a brecha na sua família é você, rapaz. Está entendendo? Quem tem que ver se a sua mulher anda decentemente, se a sua filha se veste com decência, é você, não sou eu. Quando alguém chega para mim, pastor, você ouviu? Temos pessoas aí exagerando. Rapaz, eu vi, eu não sei como o marido não viu ainda. Está entendendo? Eu vi essa semana uma ilustração muito engraçada, verdadeira. Não vou dizer o nome, porque eu pedi para usar sem dizer o nome. Colega meu, pastor, a avó dele, era uma senhora muito crente. Mas aquela pessoa simples. E aí, foi um senhor da igreja, pediu oração, por causa dos problemas que estava passando, com a própria esposa e com a filha. Porque a menina andava de um modo escandaloso, não queria mais obedecer horário, queria sair a hora que queria, voltar a hora que queria, andar com quem queria, e a mãe acobertava. E o pai ia chamar a atenção, aí, nesse chamar de atenção, já criava casos com a mãe. E a menina tomava força, porque tinha apoio da mãe, e fazia o que queria. Ele foi pedir a oração pela família dele, pela mulher, pela filha. É a velhinha já idosa, não é? Mas daquelas senhoras sábias, mas muito simples. Começou a orar, ô Senhor, toca no coração dessa menina. Foi criada na igreja, mas está afastada, está perdendo o juízo. O que vai acontecer dela nesse mundo tão mau? Que ela possa se voltar para os conselhos do seu pai, que ela possa se voltar para os teus caminhos. Senhor, abençoa a mãe dessa menina, que ela abra os olhos, que ela veja que a filha está caminhando por um caminho ruim. Senhor, e abençoa ele. Ele é bom, mas ele é panaca. Na sinceridade dela, ela estava orando certinho, não estava não? Só que o termo que ela usou foi pior do que esse que eu usei aqui, mas é proibido falar de púlpito. Ó, você é reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Quem tem que reparar a sua família é você, rapaz. Família não se faz, não se cria para passar um tempo, se cria para morar para sempre. Você é restaurador de veredas para morar, não é para passar uma chuva, não é para passar apenas alguns anos, não é para passar uma estação, é para construir algo que não deve ser destruído.
porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Que Deus lhe abençoe. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por este culto que dedicamos ao Senhor. Agradecer pelos hinos que ouvimos, as mensagens cantadas. Agradecer pela Tua palavra, pelos ensinos que extraímos dela para o nosso viver diário. E abençoa, Pai, cada pessoa aqui presente, para que, em atendendo a Tua vontade, sejam, como a Tua palavra diz, ricamente abençoados. Nós te agradecemos porque esse texto da Tua palavra nos mostra claramente que vale a pena andarmos e fazermos tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Que cada pessoa aqui presente possa colocar em prática tais ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Aproveite, cumprimente alguém que você ainda não teve oportunidade de cumprimentar.